Você já parou para pensar quantas vezes nós nos sentimos distantes, longe de Deus? Ou até mesmo quando parece faltar algo na nossa vida espiritual. A gente sente uma inquietação, procuramos paz, procuramos nos conectar com Deus, mas parece que as coisas não fluem, até mesmo na nossa vida. E aí que o jejum ele vai entrar como uma ferramenta poderosa. Nesse vídeo nós vamos falar o quanto o jejum ele pode elevar o seu nível de espiritualidade. E como ele vai te dar um impulso na sua vida espiritual para se conectar com Deus e vencer essa dificuldade. Então fica nesse vídeo porque Deus ele vai falar com você, amém? Quando falamos sobre jejum não é apenas ficar sem comer, muito pelo contrário, nada disso. O jejum ele é um confronto à nossa realidade. Enquanto a carne está pedindo descanso, a sua vida espiritual ela está pedindo oração. O Espírito Santo ele pede para você orar, mas a carne pede para você descansar. Então os dois nunca vão se bater, ou o espírito está mais forte ou a sua carne. O jejum é um confronto à nossa realidade, porque o que a nossa carne quer é prazer, é descanso, é momentos bons. Mas o que o nosso espírito quer é o contrário da carne. É sacrifício, é ter uma vida santa, uma vida íntegra. Então o jejum ele é para isso, para que a gente venha renunciar às nossas vontades e que Deus venha trabalhar na nossa vida. E o jejum ele é tão forte ao ponto de Deus transformar as nossas vidas, tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que a gente não tem direção, tudo que a gente não tem sabedoria para tomar as decisões da nossa vida. O jejum, quando você jejua, isso abre uma área na sua vida que muitas vezes você nem enxergava, que nem precisava ser trabalhada, mas Deus entra de uma forma transformadora. Mas por que o jejum é tão importante na vida espiritual? Vamos ao lado da Bíblia. A Bíblia nos diz que Jesus, antes de começar o seu ministério, jejuou por 40 dias. Até mesmo Daniel fez um jejum para pedir sabedoria e entendimento a Deus. E a gente vê Esther, uma mulher que foi levantada por Deus, e ela jejuou para que Deus livrasse o seu povo. Então a Bíblia ela nos dá diversos exemplos sobre o jejum. E o jejum ele vai nos conectar profundamente com Deus. Ele vai fazer com que a gente venha tirar da nossa vida toda distração, tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus e o que realmente vale a pena e que vai nos conectar com o céu. Isaías 58, versículo 6 nos diz: Não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaceis todo o jugo? O jejum ele tem um poder transformador. O jejum é ele quem tem um poder transformador. Ele pode tanto mudar e te transformar por dentro quanto do lado de fora. Eu me lembro que quando eu tive uma oportunidade, e diferente das oportunidades comuns, eu falei, hoje eu vou jejuar. E nesse dia, o poder de Deus, eu realmente confrontei a minha carne e falei, hoje você não vai mandar em mim. O Espírito Santo ele gritou fortemente dentro de mim. Ou seja, quando você se esvazia da carne, você se enche do Espírito Santo. E quando você se esvazia da carne, não é mais você que está falando, não é você mais que está no controle, mas é o Espírito Santo de Deus que ele está sobre você. E naquele dia eu me lembro que Deus ele me encheu do poder dele. Todo o medo que eu tinha saiu. Eu senti uma paz tão grande, um entendimento tão grande. O poder de Deus estava sobre mim. Eu sentia o Espírito Santo falando fortemente comigo e com a igreja. Ou seja, uma coisa é você ter uma oportunidade na igreja e falar realmente aquilo que é da carne. Mas outra coisa é você buscar a Deus e se encher do Espírito Santo. Porque assim como o álcool, a bebida ela tem um efeito na vida das pessoas. Paulo vai dizer, mas não vos embriagueis com vinho, com a bebida, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Porque assim como a bebida ela pode influenciar você a tomar uma decisão, ela pode te impulsionar a algo. Ou seja, da mesma forma o Espírito Santo ele tem um poder poderoso, um poder que não leva a mal, mas que leva a vida. Um poder que não destrói, mas que edifica. Então lembre-se de encher-se do Espírito Santo.